Oi, gente, boa noite. Conseguem me escutar bem? Oi, sim, tudo bom? Boa Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite. professor. Gente, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar nesse encontro de hoje, mais uma vez sobre comunicação. Dessa vez vai falar sobre endomarketing ou sobre comunicação interna. Mas eu queria iniciar a aula de hoje dando alguns avisos importantes, né? O primeiro deles é, mais uma vez, pedir para que vocês se cuidem, tá? Em relação à pandemia que a gente está vivendo. Tem muita gente que ainda está levando isso de forma sem nenhum tipo de preocupação. A gente já teve dois alunos dessa mesma turma que adoeceram, entendeu? Tiveram que se afastar. Eu recebi 2 atestados essa semana com diagnóstico de Covid. Uma dessas alunas é uma aluna que já foi minha aluna no turismo, está fazendo a segunda graduação agora em administração. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado possível, tá bom? Por favor, tenham atenção, principalmente quem mora junto com os pais, quem tem pessoas idosas em casa, pessoas que têm algum tipo de fator de risco. É muito sério, gente, muito sério mesmo. Por exemplo, hoje, se a gente estivesse na aula presencial, a gente já teve 2 alunos que se afastaram porque foram contaminados. Então, muito provavelmente, muitos de nós também já estaria contaminado com a doença. Então, é muito importante que a gente possa se conscientizar o máximo possível em relação aos cuidados, tá bom? Então, vou começar a aula de hoje pedindo essa conscientização de todos vocês, esse cuidado de todos vocês, para que a gente possa, não só nós, mas também as nossas famílias, né, passar livre dessa doença, livre dessa pandemia, livre de tudo que está acontecendo aí fora, tá bom? Por favor, se cuidem. Bem, outro aviso importante que eu tenho para todo mundo é sobre avaliação parcial. Nossa avaliação parcial está marcada para o dia 11 de maio. Então, a gente tem o encontro da próxima segunda-feira e o outro já vai ser a nossa avaliação, tá certo? Como eu sei que muitas pessoas têm algumas limitações, principalmente em relação ao Microsoft Teams, em relação ao computador, em relação a outras coisas do tipo, mesmo a sugestão, né, da coordenação de curso e de algumas outras direções da instituição, sendo para a gente poder aplicar, né, caso julgue necessário, trabalhos ou coisas do tipo, eu prefiro que a gente faça aquelas avaliações com questões. Então, como que vai funcionar essa nossa avaliação, né? No dia 11, a gente vai entrar no horário de aula normal. Às 19 horas em ponto, eu vou liberar as avaliações para vocês. Vocês vão acessar um link que eu vou divulgar aqui na aula, que vai abrir diretamente no formulário do Google Forms. Vocês terão aí o tempo de duração da nossa aula, ou seja, até às 8h15, mais ou menos 8h20, para finalizar o preenchimento desse formulário, e em seguida ele vai se encerrar. Professor, como é que funciona esse formulário? O que eu fiz? Da mesma forma como vocês fazem aquelas questões lá no Prepara ou em outros simulados que a gente possa ter realizado, o professor vai cadastrar algumas questões e vai liberar para que vocês possam responder. Aí o que acontece? Eu não vou ter como controlar se vocês estão aí pescando, deixando de pescar, olhando, comentando, não tenho a menor ideia. Mas eu posso garantir que vocês vão ter bastante trabalho para poder resolver essas questões. Mas quem se preparar, quem tiver todo o material baixado, quem se organizar, pintou uma dúvida, talvez consiga consultar alguma coisa num tempo adicional. Basicamente é isso. Vocês vão ter 1 hora para poder responder a avaliação. A avaliação vai ter apenas 2 questões abertas, todas as demais serão de múltipla escolha. E as questões, obviamente, terão pesos diferentes, tá certo? Cada questão aberta vale meio ponto. Cada questão de múltipla escolha vale meio ponto, cada questão aberta vai valer 1 ponto. Então a gente vai ter aí 16, 17, 18 questões, né? A gente vai ter 18 questões para resolver em torno de Oi, professor. 50 minutos. Professor, Diga lá. Oi. Eu acabei de entrar, que deu um problema na minha máquina e já estou pegando finalmente. Você pode repetir, por favor? Pronto, estou comunicando aqui para os meninos. Vou avisar de novo no final da aula de qualquer forma, mas estou comunicando para todo mundo, pessoal, que a nossa avaliação vai ser no dia 11, que ela vai acontecer no nosso horário de aula, certo? Vocês vão receber um link exclusivo aqui pelo canal,
vão acessar de onde vocês estiverem. Ela também vai ficar disponível pelo aparelho telefônico, pelo celular. Vocês vão conseguir visualizar as questões igualmente. São 16 questões de múltipla escolha e 2 questões abertas. Vai somar um total de 10 pontos, tá certo? É uma avaliação como qualquer uma outra. Você vai simplesmente marcar as alternativas corretas ou preencher, né? Escrever a questão que é aberta, tá bom? Dá para resolver pelo celular e dá para resolver pelo computador. Pelos 2 canais vai dar para resolver. Mas vocês terão apenas aquele tempo da aula para poder finalizar a avaliação, ok? Ah, professor, dá para a gente pesquisar alguma coisa. Quem tem material impresso consegue consultar. Se você for bem organizado, deixar tudo no ponto, talvez você até consiga consultar alguma coisa aí, ou consiga, sei lá, verificar algum conhecimento ou coisa do tipo. Mas só comunicando para todo mundo que vai acontecer a avaliação dessa forma. Nesse primeiro momento, é a informação que a gente tem da instituição. A gente ainda não está autorizado a voltar no dia 5 de maio. A educação não está autorizada a voltar no dia 5 de maio. Então, é uma confirmação que a gente teve hoje de que as avaliações serão nessa metodologia à distância, tá bom? No final da aula, eu vou tirar as dúvidas que vocês possam ter sobre esse processo de avaliação, sobre como ele vai funcionar. Mas tem uma notícia boa, obviamente, né? Próxima aula, a gente vai fazer uma revisão de todo o conteúdo e vai discutir alguns pontos e dar aí algumas dicas para essa avaliação parcial, tá bom? Fiquem tranquilos, vai ser super tranquilo. Ok, professor. Vamos nós. A gente vai, pessoal, então, iniciar aqui o nosso encontro de hoje. A gente hoje vai continuar conversando sobre comunicação, mas a gente vai falar sobre um outro tipo de comunicação. A gente vai falar sobre a comunicação interna, né? Mais especificamente, a gente vai falar sobre o que nós chamamos de endomarketing, que é uma das definições que a gente tem para o processo de comunicação interna. Então, para a gente começar essa discussão, tem uma chargezinha que eu acho bem legal da comunicação interna, que ela pergunta o seguinte: o que você faz se o chefe sair ou se o chefe ele for embora? O que você faz quando o seu chefe não está, quando ele saiu para viajar? O que as pessoas têm de comportamento dentro das empresas de diferente quando eu tenho o meu chefe olhando e quando eu não tenho o meu chefe olhando? O endomarketing, pessoal, ele vai surgir como um elo entre o que nós chamamos de marketing, que é aquela variável de atender necessidades e desejos do consumidor, certo? Ele vai ser a combinação entre o marketing e o setor de recursos humanos. Ele vai ter a função de promover uma maior integração entre os funcionários e também a empresa. Então, esse mesmo endomarketing, ele vai ser envolvido, né, nesse caso, vai ser envolvido com as relações de trabalho. Ele está envolvido com as relações de trabalho. Relações de troca, relações de poder, relações de persuasão, relações de comando, relações de liderança, todas elas vão ter a ver com o conceito que a gente vai discutir aqui, que é o de endomarketing. O endomarketing, ele visa promover a convergência entre os objetivos humanos e os objetivos organizacionais na busca por eficiência dentro da empresa. Então, o endomarketing é aquela ferramenta que vai ajudar a organizar os recursos humanos em função do bom funcionamento, obviamente, da empresa. O Roberto está dizendo que eu estou mudo, mas na verdade, Roberto, eu não estou. Acho que eu tenho uma grande parte dos alunos que conseguem me escutar. Mas dá uma verificada se por acaso você não bloqueou a saída de som. Às vezes é uma configuraçãozinha boba, mas o meu microfone está aberto, tá bom? Que mais, pessoal, que a gente precisa entender sobre o conceito, né, do endomarketing em sua essência? Mais do que um instrumento ou mesmo um mecanismo, ele é uma atividade que vai incorporar elementos como políticas e culturas das organizações. Na aula passada, a gente viu a relação, no finalzinho da aula, na verdade, entre comunicação e entre organização. E a gente viu que a cultura organizacional, ela pode influenciar, obviamente, na forma como as pessoas se comunicam, na forma como são construídas redes de rumores, na forma como a gente tem ruído, na forma como a gente escuta aquela mensagem. Então,
O endomarketing, ele vai ser esse instrumento ou esse mecanismo que vai incorporar os elementos da cultura e da política organizacional da empresa com a atividade da comunicação. Então, ele vai dar teor àquela atividade de comunicação. Beleza. Então, o endomarketing, ele é um instrumento, ele é um mecanismo, ele é uma estratégia, ele é um conceito que vai ser definido basicamente como marketing interno. A gente pensa muito, a gente idealiza muito, a gente faz planejamento para comunicar as pessoas do lado de fora. Por quê? A gente quer que o público externo, o meu consumidor, o meu cliente, entendam o que é que a minha empresa está se propondo a entregar para o mercado. Não é assim que a gente pensa? A gente vê a campanha, idealiza a logomarca, pensa no que é que vai comunicar, cria o comercial. Tudo isso é feito de forma mecânica para impactar o meu público externo ou o meu cliente final. E o que a gente faz para comunicar, ou para impactar, ou para engajar o meu público interno? Então, o endomarketing, pessoal, por definição, ele é o nosso marketing interno. Esse marketing interno, ou mesmo, como vocês prefiram chamar, marketing, ou endomarketing, é estar constantemente atraindo, desenvolvendo, motivando e retendo empregados qualificados através de trabalhos que satisfaçam as suas expectativas. Olha que legal isso. A gente falou 2 aulas atrás sobre o conceito de motivação. E a gente viu numa teoria do Herzberg, que é aquela dos 2 fatores, que ele fala dos fatores motivacionais e dos fatores higiênicos, que o Herzberg falava que o conteúdo do cargo, a forma como você desenvolvia as suas atividades na empresa, se aquilo satisfizesse as suas necessidades, você seria um profissional motivado. E o Herzberg acreditava muito naquela teoria dele. Então agora, a gente está falando que o endomarketing, ele é uma ferramenta que serve para nós estarmos constantemente atraindo, desenvolvendo, motivando e retendo empregados qualificados através de trabalhos ou atividades de trabalho que venham a satisfazer as suas expectativas. Ou seja, que venham a atender às suas necessidades. E ele é ainda a filosofia de tratar empregados como clientes preferenciais. Então, se uma empresa pratica o endomarketing como sendo a sua ferramenta de comunicação, essa empresa traz como filosofia o fato de que ela quer, e óbvio, dá prioridade, tratar os seus empregados como sendo os seus primeiros clientes. Ok? Então, para a empresa que pratica o endomarketing, essa estratégia de comunicação chamada endomarketing, os primeiros clientes que a empresa precisa comunicar e os primeiros clientes que ela precisa conscientizar, que ela precisa aproximar, são efetivamente os seus próprios empregados. Que mais? Algumas características e objetivos aí do endomarketing. Características importantes do endomarketing. Ele utiliza instrumentos e técnicas do próprio marketing. Então, por exemplo, existem estratégias do marketing que são muito utilizadas nas nossas empresas. Isso é uma estratégia de endomarketing. Exemplo, professor. Quando eu quero, lançar um produto novo, divulgar uma loja, fazer uma força de vendas, às vezes a gente faz um coquetel de lançamento, né? Acho super legal um coquetel de lançamento. Aí a pessoa vai lá, olha a roupa, olha a peça, olha aquela coisa que foi inventada, e come, bebe, conversa e bota o papo em dia. Assim funcionam os coquetéis de lançamento. Assim como são os coquetéis de lançamento, pessoal, também são as reuniões de clima. Quando a empresa ela quer divulgar os benefícios que ela fez para o colaborador, as obras que foram entregues, o que ela está pensando para o time, para a turma, ou então divulgar os resultados organizacionais, normalmente se organiza uma reunião de clima, que nada mais é do que um coffee break para a pessoa sair do seu horário de trabalho, comer bastante, escutar o chefe falar e sair de lá, motivado e feliz. É uma estratégia de endomarketing. É a mesma estratégia do evento de lançamento, por exemplo, que serve para o marketing no meu público externo, mas que também serve como endomarketing para o meu público interno. É apenas um exemplo, ok? Uma segunda característica do endomarketing é que ele sempre se volta para o público interno. Então, o endomarketing nunca pensa especificamente no público externo, embora ele respingue no público externo, porque o meu funcionário também rompe as barreiras da minha empresa e sai para o meio social, mas ele é voltado especificamente para o público interno da empresa,
ok? Esse endomarketing serve também para divulgar a empresa, divulgar os seus objetivos junto aos trabalhadores, serve para integrar marketing e RH, serve, obviamente, para outras tantas coisas. Aqui eu poderia estar, que não estão aqui nessa lista de características. Ele serve, o endomarketing, por exemplo, para aproximar as pessoas. Ele serve para padronizar as comunicações. Ele serve para que os colaboradores conheçam melhor a política de trabalho da empresa. Serve para que cada vez mais os colaboradores conheçam as suas responsabilidades e conheçam também as suas limitações. Faz com que o código de ética, a conduta, a cultura organizacional seja proliferada, seja multiplicada, seja entendido pelo maior número de pessoas possíveis. E alguns objetivos do endomarketing são esses: a troca, a comunicação, a valorização e o reconhecimento das pessoas e, óbvio, da comunicação entre essas pessoas. E ele também tem por objetivo propiciar a verdadeira parceria entre a empresa e os empregados. Como que o endomarketing pode contribuir para essa parceria entre empresas e empregados? Mais do que um comunicado, pessoal, que sai lá do meu departamento de RH e que chega efetivamente no meu colaborador final, a ideia do endomarketing é ter um conjunto de coisas. Por exemplo, se eu comunico um aviso, aquilo nada mais é do que um aviso. Mas se eu tenho uma estratégia de endomarketing que combina toda a minha comunicação interna, para que eu possa me comunicar sempre de maneira uniforme com todos os colaboradores, para que os meus gestores tenham que se comunicar de forma uniforme com todos os meus colaboradores, teoricamente aquela comunicação tem muito mais resultado. Por exemplo, eu sei que é uma coisa que parece completamente absurda, mas algumas empresas fazem. Por exemplo, onde eu trabalho, óbvio, a outra empresa que eu presto serviço fora da Estácio, lá todos os e-mails, independente de para onde ele vá, incluso para o nosso colaborador interno, ele tem que começar com olá e o nome da pessoa. Olá, o nome da pessoa, vírgula, bom dia, boa tarde ou boa noite e o texto em seguida. E termina com um até logo. Então, a gente tem uma linguagem informal. Essa padronização da linguagem informal, para que as pessoas se sintam mais próximas na comunicação, ela é uma padronização que é gerada por meio, né, da comunicação uniforme, ou seja, de uma estratégia de endomarketing para comunicar desde o líder para o subordinado até a empresa para qualquer um dos outros subordinados. Outra estratégia de endomarketing legal, os nossos e-mails marketing, que são mandados todos os dias com informações relevantes, falando quem são os aniversariantes daquele dia, quais são as novidades, o que é que o gestor está fazendo hoje, quais são as próximas atividades da empresa, como que a empresa está, tudo isso é informação. São estratégias de comunicação e de endomarketing, ok? Mas aí a gente pode, por exemplo, se pegar perguntando uma coisa. O que é o nosso público interno? Né? Quem que é o nosso público interno? Onde esse nosso público interno está? O público interno, pessoal, são todos os nossos colaboradores. Sejam aqueles colaboradores que trabalham dentro da empresa, sejam os colaboradores que trabalham fora da empresa, seja o meu fornecedor, todos eles que de alguma forma contribuem com aquele ambiente de trabalho interno da empresa são considerados o nosso público interno. Então, isso tudo, essa comunicação interna casada com essa estratégia de endomarketing, ela permite que as pessoas tenham respeito, que as pessoas tenham confiança, que as pessoas tenham um tratamento igualitário e justo, que as pessoas tenham controle sobre o que elas fazem, sobre como elas fazem, que as pessoas tenham interações agradáveis, por exemplo, através de uma padronização de uma determinada informalidade dentro daquele cenário. Permite que as pessoas tenham a chance de levar uma vida mais tranquila dentro daquele ambiente organizacional, que elas tenham mais orgulho do trabalho que elas realizam e que, acima de tudo, elas tenham chance de aprender. Quanto mais eu comunico, mais as pessoas têm chance de se desenvolver a nível de comunicação e de aprender cada vez mais com essa estratégia. Tem uma charge legal, que está aqui no slide seguinte, que eu quero compartilhar com vocês. É assim, ó. O cara chega para falar com o chefe, né? E aí o chefe vai e vira essa plaquinha maravilhosa aí dizendo assim, ó, seja breve. Como ele ia lá para discutir com o chefe, o mais breve que ele poderia ser era pegar a cadeira que estava nele e quebrar na cabeça do chefe. Ele cumpriu com o que estava dizendo na placa. Ele foi breve. Ele estava indo para fazer confusão, para reclamar, para expor o que ele não estava de insatisfação.
Ele poderia falar isso de forma verbal. Porém, a única comunicação que lhe foi permitida, devido ao aviso de brevidade, foi a manifestação física. Então, a gente tem que saber o que nós comunicamos para as pessoas. Como nós comunicamos para as pessoas. Porque o entendimento dele, por todo, não está errado. O comportamento, sim, está errado. Mas o entendimento, não. Pediu para ser breve. Dizer tudo o que ele queria dizer com o máximo de brevidade possível. Ele preferiu demonstrar através de um ato. Então, o entendimento não está, no todo, equivocado. Mas a comunicação de quem o fez está completamente equivocada. Tá certo? Vamos nós. Falar um pouquinho sobre essa questão, essa variável da comunicação interna, né? A estratégia é de endomarketing para aproximar as pessoas, para fazer do meu colaborador um colaborador que entenda que ele é o meu primeiro cliente, que ele é valorizado. Mas esse endomarketing, ele se enquadra em que cenário, em que contexto? No cenário de comunicação interna. Existe um processo que nós chamamos de gestão da comunicação. A gestão da comunicação, que define, por exemplo, estratégias como o endomarketing, é a ideia de eu pegar todos os meus canais de comunicação interna e eu trabalhar todos eles de maneira uniforme. Então, por exemplo, vai ter um aviso dos gestores para os seus subordinados. Os avisos são dados todos da mesma forma, com o mesmo padrão, com a mesma frequência e com a mesma entonação. Isso é gestão da comunicação interna. Ah, eu tenho que emitir uma notificação sobre determinada coisa que vai acontecer na empresa. Eu comunico essa mesma coisa de forma igual através do WhatsApp da empresa, através do meu site, através da minha intranet, através do e-mail dos meus colaboradores com um boletim, através do diálogo direto entre as pessoas no corredor e através do comunicado que vai para aquele painel. O que acontece hoje na comunicação das empresas? A nossa gestão de comunicação, ela não é interpretada de forma uniforme. Então, um avisa de um jeito, outro avisa de outro, um comunica de um jeito, outro comunica de outro, o gestor divulga de uma forma, o RH divulga de outra, o marketing divulga de outra lá na intranet e por aí vai. E se instaura uma grande confusão onde ninguém simplesmente entende nada. Então, falando de comunicação interna e falando do processo em si, que é a gestão da comunicação, essa gestão da comunicação serão políticas e ações implementadas para influenciar o comportamento das pessoas, ou para influenciar os comportamentos dentro do meu ambiente organizacional. Então, o que é o processo real de gestão da comunicação? Bem, eu preciso pensar em ações, comunicações ou mesmo diretrizes para influenciar o comportamento das pessoas. Então, quanto mais eu puder moldar os comportamentos das pessoas dentro do meu ambiente organizacional, melhor eu estarei fazendo essa gestão da comunicação. Professor, como é que a gente molda o comportamento de alguém através da comunicação? Veja só, a forma como eu comunico. Lembra que a gente viu na aula passada? Se eu comunico uma pessoa, por exemplo, eu dou para ela uma notícia de que tais pessoas serão demitidas. Aquilo, dependendo da forma como eu comunico, pode gerar comportamentos adversos. Pode criar ruído, pode fazer com que se espalhe ali pela rádio peão, pode ser que aquilo gere vários outros impactos. Porém, se eu comunicar da forma correta, clara, objetiva e uniforme em todas as plataformas, automaticamente eu vou poder influenciar o comportamento dela para que ela, por exemplo, acredite verdade no que eu estou fazendo ou no que eu estou falando, para que ela entenda, por exemplo, que aquela ação era necessária para manter a empresa funcionando de forma tranquila, de forma sutil e de forma produtiva. Então, se eu me fizer entender, eu consigo, óbvio, influenciar o comportamento de algumas pessoas dentro do ambiente organizacional. Professor? Oi? É o Rafael que está falando. Oi, Rafael, pode falar. Professor, uma questão. Por exemplo, ouvindo o senhor falando a definição de endomarketing, que é tipo como se fosse, entre aspas, vender a empresa para os próprios funcionários, né? Isso. Falar, elogiar e tudo. Só que eu vejo isso assim para um cenário de uma grande empresa. Aí, mais digamos para uma empresa que está começando, tipo uma empresa do tipo MEI, por exemplo, só 2 funcionários. É possível eu ter um endomarketing numa situação dessa? É muito Ou difícil. que eu só vejo Normalmente você dessa, só por pode uma ter uma grande estratégia. empresa?
Você Como pode ter uma se... estratégia de Não comunicação, mas sim. de endomarketing você não vai ter muitos, né? Porque você está falando de 2 funcionários, 3 funcionários. É muito difícil, de verdade. Assim, às vezes, por exemplo, quando você trabalha com pessoas, não sei como é que eu posso te explicar isso. Alguns times, alguns tipos de empresa até permitem alguma coisa do tipo. Por exemplo, eu sou um cara empreendedor, né? Eu comecei a vender Rinode. Pronto, comecei a vender Rinode. É o exemplo mais específico de MEI. Aí eu fui lá e captei mais outros 10 vendedores. O que eu fiz ali, na verdade, de marketing para o cara, não foi um marketing externo, foi um marketing interno, foi um endomarketing. Eu divulguei para pessoas que teoricamente trabalhariam comigo a marca da Rinode e os lucros que aquela pessoa poderia ter, e a pessoa foi lá e comprou a ideia da empresa. Então, naquele momento, eu estou com uma determinada estratégia de endomarketing. Eu estou utilizando a minha ferramenta de comunicação para vender a minha empresa. A empresa que eu trabalho, a empresa que eu tenho lucro, a empresa que eu sou vinculado. Não deixa de ser uma ação de endomarketing. Então, vai depender muito do contexto. Às vezes a gente entende endomarketing, por exemplo, em pequenas empresas, mas, de fato, a melhor forma de visualizá-lo é quando você tem, por exemplo, uma empresa gigantesca que tem unidades de negócio diferentes, que tem produtos diferentes, que tem setores e estruturas diferentes, que tem unidades em vários lugares. Quanto mais complexa for a estrutura da empresa, mais difícil vai ser de gerir o processo de comunicação. Então, o endomarketing, como estratégia, como definição, assim como o marketing, vai servir para padronizar algumas coisas. Por exemplo, quem que te fala que a propaganda e a mensagem e a comunicação e as cores que você utiliza na propaganda da TV tem que ser igual da propaganda da internet? Que tem que ser igual que está no teu site, que tem que ser igual que está no teu panfleto impresso. Quando você tem uma empresa, o marketing te fala isso. Quando você está falando de comunicação interna, quem te fala? O endomarketing. Então, quem que vai falar que os comunicados do modelo X, Y e Z têm que ser feitos dessa forma? Que tais atividades têm que ser comunicadas com prazo de antecedência X? Que tantas vezes no mês você tem que fazer reuniões com seus colaboradores e divulgá-las dessa forma? Quem vai dizer tudo isso é o endomarketing. Mas é óbvio que ele fica muito mais visível quando você tem aí uma empresa de grande porte com bastante ramificação. Vai ficar muito mais claro sobre o funcionamento desse endomarketing, tá certo? Então, eu posso fazer uma associação em que, tipo assim, eu posso relacionar o sucesso da empresa. Tipo assim, que grandes empresas, pelo fato de terem de promoverem um bom endomarketing, essas empresas estão fadadas ao sucesso. Em contrapartida, empresas menores, por não conseguirem exercer esse endomarketing ou com muita dificuldade, poderão não ter um bom sucesso nos Não negócios. necessariamente. Uma relação não. Não necessariamente. É assim, ó. O endomarketing está muito relacionado ao fato de como a comunicação se relaciona com a motivação, né? É assim, quando a gente trabalha numa empresa com muitas ramificações em específico, às vezes a comunicação falha muito, a forma como as pessoas comunicam, ela é muito diferente e não há uma padronização. Então, esse endomarketing é um alinhamento da cultura, dos valores, da forma como eu devo comunicar aos colaboradores. Isso tudo é política de gestão, né? Quando a gente fala de endomarketing numa microempresa, por exemplo, é muito difícil. Porque, às vezes, o dono da empresa, ele amanheceu de lua e aí ele quer gritar com todo mundo, ou então ele não está bem. Se ele definisse para ele mesmo uma estratégia de como tratar as pessoas, de como lidar com as pessoas, aí sim ele estaria praticando, mesmo que com ele, uma estratégia de endomarketing, uma forma de comunicação. Tem pessoas que têm essa capacidade de forma surreal. Elas podem sair de casa brigando, elas podem gritar com 10 no caminho e elas chegam no ambiente de trabalho plenas, sem nenhum tipo de problema a ser resolvido. Mas não é uma coisa que é associada, não. Uma empresa X pratica bem a sua comunicação interna, outra não pratica e não tem o mesmo resultado, está fadado ao fracasso. Não. O endomarketing existe, pessoal, para poder gerir o processo de comunicação na empresa e torná-lo mais atrativo para os colaboradores e credibilizar, obviamente, o negócio. Um exemplo muito bem feito desse endomarketing, ou do resultado disso, ou mesmo uma consequência desse endomarketing, foram aquelas campanhas que a Friboi fez
logo que descobriram que era carne misturada com papelão, uma coisa do tipo, teve um escândalo gigantesco, e aí simplesmente as pessoas aqui de fora não acreditavam mais no produto da Friboi. E aí imagina só, a Friboi tinha compartimentos industriais gigantescos onde trabalhavam centenas de milhares de pessoas e famílias. Se as pessoas lá de dentro, elas não acreditassem naquilo, elas seriam as primeiras a respingar aquilo para as pessoas aqui de fora. O que foi que a Friboi fez? Ela criou uma estratégia que combinava endomarketing com o marketing externo, ou com o marketing propriamente dito da empresa. Então ela pegou a conscientização que ela fez com os colaboradores fizeram as conscientizações com as suas famílias, os colaboradores e as suas famílias viraram uma propaganda de TV dizendo que todos os dias eu trabalho na Friboi, não sei o que, e tarará. A minha família consome Friboi. Ou seja, as pessoas associavam e diziam assim, poxa, se o colaborador que trabalha lá dentro está dizendo que a família dele também consome, se ele acredita nisso, e é ele que embala a carne todo santo dia, é impossível que essa carne esteja com papelão. Não é isso? Então, foi uma consequência. Talvez a comunicação interna deles fosse muito boa. E no momento em que tudo isso aconteceu, eles foram muito eficientes, por exemplo, em comunicar de maneira uniforme, em esclarecer os colaboradores o máximo possível, e aquilo respingou até mesmo de forma externa. Deu uma repercussão boa para a marca depois, entendeu? Agora, se eles não tivessem uma estratégia de endomarketing, se a comunicação de que a carne é de confiança não partisse internamente, não comunicasse primeiramente ao público interno, quando saísse a notícia de que a carne era não sei o que com papelão e tarará, a primeira coisa que ia ter na mídia era funcionário postando vídeo para cima e para baixo, procurando papelão para misturar com carne para fazer fake news ou alguma coisa do tipo. Tudo é a forma como você comunica. Se a sua comunicação interna ela é integrada, se ela permite que as pessoas se desenvolvam, se ela passa credibilidade, se ela minimiza as redes de ruídos, ela é boa. Ela é excelente e ela vai funcionar. Se não, ela vai deixar brechas. E é nessas brechas que as falhas de comunicação e os ruídos vão entrar, tá certo? O endomarketing, então, é meio que uma estratégia. É para deixar um negócio bonito mesmo. É tipo assim, passei no corredor da Estácio e aí colocaram uns 4 ladrilhos lá no meio do corredor e tem pendurado lá no cartaz da CPA que aquilo ali foi uma melhoria. Não deixou de ser uma melhoria, mas está muito mais bonito no cartaz do que no piso. Certo? É uma estratégia de endomarketing. Porque o meu aluno, que é o meu cliente interno, vai passar por lá e vai observar aquela melhoria que foi feita. E vai olhar para o cartaz e vai associar com o que está feito de obra ou com o que está feito de manutenção, que é importante. Tá bom? Então, essas são algumas estratégias aí de endomarketing, que são, óbvio, argumentos da comunicação interna. Qual é a nossa definição clássica? Pode falar. Professor, e aquelas campanhas assim de lojas que dão desconto para os funcionários comprarem os produtos? Também seria? Não deixa de ser uma ação de endomarketing. Não deixa de ser uma ação de endomarketing. Algumas lojas fazem isso muito bem, diga-se de passagem, principalmente as fábricas de laticínios, fábricas de alimentos e bebidas e algumas outras similares. Por que elas fazem isso? Porque o cliente interno vai ser o primeiro a consumir e a dizer que o produto é bom e que o produto é de qualidade. Então, quando eles conseguem ter acesso a esse produto ou a esse serviço, obviamente, eles são os primeiros a falar bem. E a propaganda boca a boca, ou de pessoa para pessoa, o one-to-one, ainda é a mais eficiente e a com maior taxa de conversão, tá certo? De que adianta, por exemplo, isso é uma estratégia, pessoal, até de comportamento organizacional. O que adianta, por exemplo, o meu colaborador passar o ano inteiro invasando vinho na fábrica da São Brás? E aí, por exemplo, na véspera da Páscoa, ele vai ficar de folga, ele vai curtir com a família, ele deu tudo o que tinha de melhor para ele dar naquele período, porque tinha que fabricar muito, porque tinha que dobrar o horário, porque tinha que entregar o produto para o mercado. E aí, imagine só, se a Fambras vende aquele vinho a R$2 lá na fábrica, ele sai de lá a R$2 e chega no mercado a 5,40, por que eu não vou permitir, por exemplo, que o meu colaborador interno, ele compre o vinho que ele quiser para comemorar a Páscoa com a família? É o mínimo que eu posso fazer. Se eu não puder dar, é o mínimo que eu posso fazer engajá-lo, porque ele vai ser o primeiro a consumir, ele vai se sentir importante naquele processo produtivo. Isso faz bem para o colaborador. No próximo ano, quando tiver o mundo desabando, produção por fazer, ele vai lembrar que a empresa fez essa ação de endomarketing com ele.
A mesma coisa acontece, por exemplo, em empresas como a Cacau Show, né? Os primeiros a receber os ovos de Páscoa são os próprios colaboradores da Cacau Show. E por aí vai. Algumas empresas têm essa prática muito bacana. Eu sei que a Betânia também tem, a Betânia Laticínios também tem. A outra que também tem essa prática é aquela que é vinculada a Santa Clara também, eu não me lembro como é o nome, Jandaia, né? Sucos Jandaia também tem. Então, nessas em específico, o colaborador tem acesso para comprar mais barato. Outra, Vulcabras. Lá o colaborador compra o sapato mais barato na fábrica da Vulcabras. Ele é o primeiro a consumir o sapato que ele mesmo fabrica. Isso também é uma estratégia de endomarketing. Então, Fernanda, essa estratégia é sim uma estratégia de endomarketing, para fazer com que as pessoas elas se sintam importantes no processo e que elas possam ter acesso, de alguma forma, ao que elas mesmas produzem. Tá certo? Professor? Oi. Oi, é Carla, boa noite. Oi, Carla. Se a estratégia de endomarketing é o alinhamento da cultura da empresa, os valores, buscando motivar seus empregados, pode-se usar o mesmo termo para a administração pública? Ou é próprio de empresas que... Pode. É assim, ó, o endomarketing pode ser aplicado em qualquer tipo de organização. Qualquer tipo de organização. O que acontece com a comunicação dentro das organizações públicas? Algumas têm autonomia para comunicar como bem querem, e são reflexo direto do trabalho dos seus respectivos gestores, e outras não têm. Né? Então, vai variar muito de uma organização para outra, de um ambiente para o outro, tá certo? Mas sim, pode ser pensado e pode ser feito. Eu, incluso, tenho uma administração pública que eu gosto muito do sistema de padronização de comunicação deles. Eles têm uma ferramenta de endomarketing bem legal, que é a SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Eles trabalham muito bem isso. Eles trabalham na motivação dos professores, eles trabalham no engajamento dos alunos, eles trabalham no reconhecimento, eles têm comunicações que são para o público externo, comunicações que são específicas para o seu quadro de colaboradores, comunicações que são específicas para os alunos. Tem as datas comemorativas que eles reúnem os colaboradores lá na sede da SEDUC, embora cada escola tenha sua autonomia, e eles vão tentando cada vez mais melhorar essa estratégia para que os professores falem bem da Secretaria de Educação, para que os alunos falem bem dos professores, para que os professores falem bem dos diretores e que isso vire uma cadeia, né? Porque, na verdade, a capacidade nossa do endomarketing é justamente vender bem o que eu faço internamente. Quem não é visto não é lembrado. Então, eu não preciso só fazer pelo colaborador, eu tenho que mostrar que eu fiz. Endomarketing também não deixa de ser isso. O que adiantou eu reformar o banheiro todo, eu colocar gelágua em cada esquina, eu fazer tudo isso e simplesmente o empregado não dá conta de que eu fiz? Ele precisa saber que ele foi beneficiado, não deixa de ser uma estratégia de endomarketing, tá certo? Que mais? Pode falar. Eu achei que ela fosse falar alguma coisa. Vamos lá. O Bruno perguntou assim, aqui do lado o seguinte, professor, quem fica responsável pelo endomarketing da empresa? O DP, o RH ou o marketing? É uma pergunta excelente. É assim, ó. O endomarketing da empresa normalmente é uma estratégia elaborada pelo departamento de RH e executada em parceria com o departamento de marketing, certo? Só que nem todas as empresas têm DP, nem todas as empresas têm RH e nem todas as empresas têm marketing. Algumas empresas têm só a secretária do presidente. E essa mulher é o departamento de marketing, é o departamento de RH e é a garota da estratégia do endomarketing. Então, ela é a pessoa que pega a informação com o presidente, aí ela emite o comunicado, ela manda o e-mail, ela liga para os colaboradores, ela faz o cartaz, ela divulga no refeitório, ela fala na hora do almoço. Ela é o endomarketing da empresa. A ideia de endomarketing, pessoal, não necessariamente precisa ser um setor com estratégia, com orçamento e com várias aplicações em específico. É a ideia de comunicar de forma uniforme. É a ideia de ser transparente. É a ideia de fazer com que as pessoas acreditem na empresa em que elas trabalham. Quando elas se sentem motivadas com aquele ambiente de trabalho, quando elas reconhecem, como o Hesberg fala, né? Quando elas reconhecem os atributos do cargo, os benefícios do cargo, a paixão pelo que elas estão fazendo, automaticamente elas são mais produtivas e elas se sentem mais motivadas, tá certo? É basicamente isso. Falando aí de comunicação interna ainda, né? Qual que é a definição clássica da comunicação interna? Por definição, pessoal, ela é aquela voltada para os empregados.
com a intenção de informar e integrar os diversos segmentos aos objetivos e interesses organizacionais. Então, ela sempre vai ser utilizada também como sendo uma estratégia para aproximar os colaboradores dos objetivos da empresa. Pode ser até um quadro motivacional, por exemplo, vamos atingir um número tal, precisamos de você. Olha, pronto, o colaborador já se sente parte daquele negócio. Não deixa de ser uma estratégia. Uma coisa é eu colocar uma meta e mandar a equipe de venda seguir. Outra coisa é eu colocar uma meta e divulgar essa meta e fazer uma campanha com essa meta para a minha empresa inteira. Isso vai ser um diferencial, tá certo? Segundo a definição clássica, a comunicação interna opera-se por meio de fluxos ascendentes, descendentes, horizontais ou transversais. Então, essa comunicação interna pode acontecer em todos os sentidos e setores da empresa. Ela pode vir de baixo para cima, de cima para baixo, pode ser um diálogo de comunicação entre os pares, tanto faz. Ela pode estar em vários níveis e em vários fluxos de comunicação da empresa. E ela envolve as duas redes, a rede formal e a rede informal. Então, o combo de comunicação interna vai ser a combinação entre as redes formais e as redes informais. Professor, como que a comunicação interna pode ser um combo dentro das redes informais? Se a empresa não tem controle sobre as redes informais. A empresa pode não ter controle sobre as redes informais, mas certamente ela é capaz de mapear e de entender como essas redes funcionam e por que elas funcionam. Se essa comunicação ela for capaz de mapear o porquê dessas redes existirem dessa forma, ela vai entender o problema e vai resolver o problema. E as redes informais, né, automaticamente deixam de existir ou perdem o seu sentido. Tá certo? O que mais sobre a comunicação interna? Essa comunicação interna ela pode ser entendida como uma malha ou mesmo como uma rede ou ainda um sistema de canais, veículos, interfaces, enfim, de fluxos informacionais globais dentro de uma organização que, por sua vez, estrutura os sistemas formais e informais de poder, trabalho, convivência, aprendizado e sociabilizado nas organizações. Outra definição também de comunicação interna. Como que ela pode ser reconhecida mais? Ela pode ser definida como um conjunto de métodos e técnicas para informar, conscientizar, mobilizar, motivar e transformar o relacionamento nas organizações e seus públicos diretos que afetam os objetivos sociais e mercadológicos. Olha que legal essa outra definição da comunicação interna. Ele está falando aqui, pessoal, que a comunicação interna ela pode sim ser definida como um conjunto de métodos, técnicas para informar, ok, primeira opção, massa. Conscientizar. Quando é que eu preciso conscientizar? Olha só, comunicação interna, campanha para redução do uso de energia. Eu posso mandar o chefe ir lá e dizer assim, ó, negado, é o seguinte, ó, a partir de agora, saiu daqui, apagou a luz, se eu pegar um computador ligado, tá na rua. Pronto, esse é um tipo de comunicação maravilhosa, assertiva, legal, né? Porém, isso pode ser diferente. Eu posso reunir todo mundo, eu posso falar sobre o contexto do meu ambiente, posso falar que as pessoas precisam disso, posso falar que a empresa precisa disso e que a partir de agora, todas as luzinhas da empresa, todos os disjuntores vão ter um avisozinho que tem uma tomadinha que quando eu baixo o botão ela fica feliz, quando eu subo o botão ela fica triste. Olha que legal que é isso. É uma nova forma de comunicar. E é uma campanha. E as pessoas vão começando a se conscientizar. Então, conscientização também é um dos trabalhos da comunicação interna. Mobilização, outro trabalho. Preciso de um mutirão de gente para trabalhar para determinada atividade. Eu preciso ser claro com isso. Eu vou reunir as pessoas, eu vou explicar o porquê que aquilo é importante para a empresa e eu vou perguntar claramente quem está comigo. Isso é mobilização através da comunicação interna. E tem uma outra variável aqui que é muito legal. Motivar e transformar o relacionamento nas organizações. Se a comunicação é boa o suficiente para as pessoas não terem dúvida de nada, para as pessoas não criarem inquietações, para que as pessoas não fiquem aflitas, para que tudo esteja às claras, teoricamente, as pessoas se comunicam melhor entre si e não tem por que estar escondendo segredinho, escondendo o jogo, falando de mimimi. A coisa mais chata que a gente pode ter numa empresa, pessoal, é você chegar, por exemplo, num ambiente de trabalho e eu ter a minha chefe conversando com outra pessoa assim, não, fulano,
tem que ir lá no departamento de compras para pedir aquele negócio. É aquele negócio lá que eu te falei? Ah, tá bom, vou verificar. Aí tem outra colega que diz assim, não, fulano, aquele negócio lá, eu acho que não vai dar para comprar agora não, viu? Sei como é que tá o caixa da empresa, não. Eu acho que o fulano lá do financeiro não vai conseguir comprar agora, não. E fica nisso. Eu não entendi pencas nenhuma da conversa. O colega que estava ali do lado não entendeu nada. O estagiário entendeu menos ainda. A pessoa fica falando em código e não tem nada às claras. Resumo dessa conversa. Pelo que a gente escuta, eu posso julgar, por exemplo, que o caixa da empresa não está bem. Eu posso julgar que é para comprar alguma coisa ilegal, porque elas estão falando em segredo. Eu posso julgar que pode ser uma surpresa, ou uma surpresa boa, uma surpresa ruim. Eu posso julgar várias coisas. Enquanto isso, eu fico com tudo isso na cabeça martelando e crio redes informais à torta e à direita. Então, se a gente quer que as organizações se alinhem com os objetivos sociais e mercadológicos e que as pessoas estejam alinhadas com esses objetivos organizacionais, a gente precisa melhorar a comunicação interna. É por isso que ele fala aqui que a comunicação interna também pode ser, de alguma forma, definida como esses métodos e técnicas que servem para transformar o relacionamento e também melhorar essa comunicação, certo? Bem, falando sobre comunicação interna, sobre a visão da escola de Louvain. O que foi essa escola de Louvain e o que ela fala, né? A escola de Louvain da Bélgica, pessoal, foi um dos estudos que teve sobre as linhas de tendência de comunicação interna. E aí lá falava o seguinte, que a comunicação interna ela não está limitada ao controle e à gestão de aspectos operacionais. Então, muito mais do que controlar, comunicar aspectos operacionais, eu tinha que comunicar e, de alguma forma, controlar ou pelo menos pressurizar aspectos de convivência, aspectos de ambiente, aspectos pessoais, ok? Essa escola de Louvain, ela propõe uma definição explicativa e interpretativa da comunicação interna como sendo o conjunto contextualizado de comportamentos e opiniões em interações, conflito, embates ou diálogo numa dada organização. Então, ele vai entender a minha comunicação interna como sendo o conjunto de todos esses comportamentos, essas interações, conflito, embate e diálogo que as pessoas têm dentro dela. E fala que a organização, por si só, já é um sistema de comunicação. Deixa eu responder aqui outra pergunta. Professor, a empresa que eu trabalho todos os dias emite um e-mail que eles dominam como o bom dia da empresa. Tal da empresa. E nele, eles comunicam os colaboradores da empresa sobre tudo o que faz e ia fazer para o funcionário e dar dicas de convivência, lazer, de como se portar no ambiente empresarial. Isso é endomarketing? Gente, é endomarketing sim. Isso é uma ferramenta de endomarketing. Você está comunicando com os colaboradores. Agora, depende muito. Se você só comunica besteira, aquilo não vai ser nunca uma ferramenta efetiva. Mas, se você comunica não só coisinhas legais, mas também comunica coisas importantes da empresa, como, por exemplo, hoje a nossa empresa vai ter uma reunião X, hoje a nossa empresa vendeu tanto, hoje a nossa empresa fez isso, hoje a nossa empresa está assim. Obviamente, as pessoas vão começar a credibilizar aquele comunicadozinho. E ele é, sim, uma estratégia de endomarketing, tá certo? Pode considerar aí esse comunicado como sendo, sim, uma ferramenta de endomarketing. O que mais que eu tenho aqui? Enfoque operacional. O que é o enfoque operacional da comunicação interna? O enfoque operacional da comunicação interna, ele centra-se na maneira como as mensagens são transmitidas. Comunicação interna, dentro desse contexto de enfoque operacional, seria o conjunto de dispositivos de informação com as instruções, as ordens e as metas. O enfoque operacional, então, pessoal, para que vocês entendam, ele tem enfoque basicamente nessa comunicaçãozinha de ordens, instruções e metas que é típica das empresas. Esses dispositivos, eles são aspectos constituintes da comunicação e contribuem para o alcance dos objetivos organizacionais, pela disseminação e o controle da informação. Então, no enfoque operacional, a comunicação como um todo, ela se dava a partir de mensagens que são transmitidas aos colaboradores. Em suma, essas mensagens tratavam de instruções, de ordens e de metas. E elas eram consideradas eficientes porque ajudavam no alcance dos objetivos organizacionais e também porque, de alguma forma, elas controlavam as informações dentro daquele ambiente. Porém,
No contraponto do enfoque operacional, eu tenho o enfoque que nós chamamos de integrativo, certo? Esse enfoque integrativo, que ele é um pouquinho mais à frente, ó, é um contraponto aí desse enfoque operacional. Esse enfoque integrativo, ele nasce do reconhecimento da importância do fator humano no processo produtivo. Então, ao invés só de dar ordens, de comunicar, ou simplesmente de divulgar metas, esse enfoque integrativo, ele passa a reconhecer a importância do fator humano dentro do processo produtivo. Assim, a moral e a motivação se constituíram em temas essenciais para a comunicação. No enfoque integrativo, então, a comunicação deixa de ser somente aquela comunicação padrão que visava divulgar objetivos, metas, ordens ou instruções e passa a ser algo mais a fundo. É algo que passa a induzir a moral das pessoas, a induzir o comportamento das pessoas, traz temas essenciais para a comunicação e para a forma como as pessoas entendem aquele ambiente organizacional. Para esse enfoque integrativo, a comunicação interna, ela seria o conjunto de ações que a organização coordena com o objetivo de motivar e manter uma certa coesão interna em torno de um certo número de valores que precisam ser reconhecidos e compartilhados por todos. Então, muito além de dar ordens, metas ou instruções, como propõe lá o enfoque operacional, o enfoque integrativo traz que a comunicação deve contribuir para os valores organizacionais, para o clima organizacional, para a essência das pessoas, para uma moral no ambiente de trabalho. Então, é óbvio que eu vou comunicar de uma forma completamente diferente, né? Então, vamos lá. Como que a gente pode exemplificar nesse enfoque integrativo e esse enfoque operacional? Uma comunicação sobre o enfoque operacional, por exemplo, seria um comunicado dizendo assim, olha, a partir de amanhã, todo mundo tem que usar máscara. Ok, isso é um comunicado de enfoque operacional. A partir de amanhã, todos os funcionários dessa indústria devem usar máscara. O que é um enfoque integrativo? O enfoque integrativo é diferente. Ele vai preparar uma comunicação contextualizada. Ele vai falar, por exemplo, para as pessoas que estão ali naquele ambiente, que o uso da máscara, nesse período que a gente está vivendo, ele é muito importante para proteger a você e para proteger os outros. Que aquele uso daquela máscara é uma questão de respeito. Que aquele uso daquela máscara vai permitir que você não tenha que se afastar do trabalho. Vai permitir que a empresa não quebre durante o período da crise. Vai permitir que as pessoas consigam manter os seus empregos. Tá vendo que o apelo é completamente diferente? Esse é um enfoque integrativo. O objetivo era o mesmo. Utilize a máscara. A mensagem também era a mesma. Utilize a máscara. Porém, é completamente diferente a forma como eu enfoco e como eu coloco aquela situação. Basicamente, essa é a distinção entre o enfoque o enfoque operacional da comunicação interna e o enfoque integrativo da comunicação interna. Falando um pouquinho sobre erros empresariais, né? O que são os nossos erros empresariais? Quando você define uma estratégia de comunicação para a sua empresa, você pode sim cometer diversos erros empresariais. Esses erros empresariais mais comuns, pessoal, são esses que vocês estão vendo aí mencionados. Como, por exemplo, a separação entre produtor e produto. Quando você faz a separação entre produtor e produto, existe uma perda do sentido de trabalho. Então, lembra do que vocês perguntaram para mim um pouquinho antes? Ah, professor, aquelas lojas onde a pessoa consegue comprar o produto que ela mesma faz para determinar o desconto, é uma estratégia de endomarketing? É uma estratégia de endomarketing e é uma estratégia excelente de comunicação interna também. Quando você separa o produtor do produto, o cara pensa que não tem sentido o trabalho dele. Ele está produzindo algo que ele nunca vai ter acesso, que ele vai ter que se distanciar completamente dele. Então, quando o cara perde aquele sentido no trabalho, existe uma separação aí entre o trabalhador e a ação dele. E automaticamente aquilo vai tender a uma desmotivação. Esse é um dos principais erros empresariais, certo? E também o crescimento contínuo e o excesso de produção sem planejamento. Qual que é esse erro empresarial em específico? Imagina só uma empresa que quer, por ganância, assim dizer, crescer, e que não vai tratando
ao longo do seu processo de desenvolvimento, todas as suas falhas, todas as suas aspas, por assim dizer, todos os seus problemas. Quando você tem um crescimento contínuo, um excesso de produção, sem nenhum planejamento, você causa, dentre outros aspectos, a degradação ambiental e o desgaste, obviamente, da sua empresa e da sua equipe. Esses são erros muito claros. Uma coisa é você engajar a sua equipe para poder perseguir um processo de crescimento onde todos eles vejam ou vislumbrem o porquê aquilo está acontecendo, o como aquilo está acontecendo e qual é o benefício deles. Outra coisa completamente diferente é você superlotar a mão de obra e a carga de trabalho das pessoas em virtude de um excesso de produção sem nenhum tipo de planejamento que vai causar o desgaste da equipe e a degradação ambiental. Dentre os erros empresariais, esses são os dois principais. Separar o produtor, que é quem produz aquela coisa, do produto final, e, óbvio, ter um crescimento com excesso de produção e sem nenhum planejamento. Se você cometeu esses dois erros e não teve comunicação direta e clara com todas as pessoas que estavam envolvidas, muito provavelmente a sua empresa está fazendo da forma errada. Tem uma coisa que é muito legal. Algumas pesquisas, principalmente uma que é até um pouquinho antiga, mas que é muito legal, é da People at Work, falavam, pessoal, para a gente que o salário, às vezes, não era o mais importante. Que algumas empresas, ou melhor, que uma grande quantidade de empresas tinham uma referência de que a comunicação interna ou a qualidade da informação que era dada ao funcionário ainda era mais importante do que mesmo a variável de peso considerada como o salário. O que eles diziam? Primeiro, sobre o bom trabalho da comunicação interna. 15% das pessoas que querem deixar a empresa, das 15% de pessoas que querem deixar uma empresa, 6% estão insatisfeitas com a comunicação. Sobre o trabalho da comunicação interna insuficiente. 41%... não, agora que eu entendi aqui. Vamos lá. O professor está aqui, ó. Está aqui tentando entender o resultado da pesquisa. Vamos lá. Vamos pensar junto que vai dar certo. Está falando o seguinte, ó. Quando a gente tem um bom trabalho de comunicação interna, 15% das pessoas querem deixar a empresa. E só 6% estão insatisfeitos. Quando o trabalho de comunicação interna ele é insuficiente, esse percentual sobe de 15% para 41%. E 42% estão insatisfeitos. Então, dos 42% satisfeitos, 41% pensam em deixar a empresa. São números muito bagunçados, mas enfim, tá aqui a pesquisa, não sou eu para questionar que não foi eu que fiz, né? Sobre a boa assistência e informação para administrar a carreira. 15% querem deixar a empresa e 6% estão insatisfeitos. Se a comunicação interna e a assistência são insuficientes, esse número sobe para 48% que pensam em deixar a empresa e 50% dos colaboradores estão insatisfeitos. É um número bem expressivo. Bons salários de acordo com o desempenho e contribuição. Mesmo com bons salários, de acordo com o desempenho e as contribuições, 14% das pessoas pensam em deixar a empresa e 7% deles estão insatisfeitos. O número dos que pretendem deixar a empresa é superior ao número de insatisfeitos ou que falam estar insatisfeitos. Quando os salários são injustos, de acordo com o desempenho e contribuição, 39% das pessoas pensam em deixar a empresa e 36% delas estão insatisfeitas. Então, o que ela mostra, na verdade, essa pesquisa que está um pouco confusa, mas que a gente consegue observar mais ou menos além de raciocínio, é que existe um índice de satisfação nas empresas, que esse índice de satisfação ele é bastante grande, que ele fica mais claro, esse índice de satisfação fica mais claro quando a comunicação interna é falha. E o número percentual de pessoas que pretendem deixar a empresa desses insatisfeitos também é superior quando essa comunicação também é falha. O Carlos pediu para mim poder explicar novamente os enfoques, certo? Vou voltar lá rapidinho nos enfoques só para poder contextualizar aqui para o Carlos. A gente tem dois tipos de enfoque da comunicação interna. O enfoque operacional e o enfoque integrativo. O enfoque operacional é aquele comunicado emitido pelo DP, certo? É assim, ó, por favor, compareçam todos com a carteira de trabalho no setor. Pronto, isso é um enfoque operacional. Eu não tenho mensagem, eu não tenho porquê, eu não tenho como, eu não tenho onde, eu não tenho nada. As pessoas, elas recebem ordens, recebem instruções, recebem metas,
mas elas não entendem o porquê elas estão trabalhando em prol daquilo. Esse é o enfoque operacional. Quando a gente fala do enfoque integrativo, ele é completamente diferente, porque ele considera e reconhece a importância do fator humano no processo produtivo. Então, ao invés de eu ir lá na minha equipe dos vendedores e dizer assim, galera, a meta da semana é essa, tchau, vamos para a rua. Eu vou pensar diferente. A comunicação interna com enfoque integrativo vai dizer o seguinte, gente, todo mundo aqui tem objetivos, vocês precisam alcançar os objetivos de vocês, nosso objetivo como empresa é esse. A nossa empresa precisa crescer tanto e precisa vender isso aqui essa semana. E se todos vocês venderem isso aqui, vocês vão ter a remuneração X. E eu tenho certeza que ela vai ser muito útil agora para vocês. Vamos trabalhar junto, vamos conquistar, vamos fazer acontecer. Além de nós trabalhamos aqui no comercial, tem outras 400 pessoas que trabalham nessa empresa e que precisam do nosso resultado junto. Isso é uma comunicação com enfoque integrativo. Estou explicando para o cara a importância dele no processo, o porquê que ele é importante. Então, a comunicação com enfoque operacional, ela vai trazer ordens, instruções ou metas, certo? E, basicamente, não vai se concentrar no conteúdo da mensagem, mas na forma como a mensagem ela é transmitida. Já o enfoque integrativo, o foco principal delas é o engajamento das pessoas, é o reconhecimento da importância das pessoas, e ela não é tão focada na forma como a mensagem é transmitida, mas sim no conteúdo que a mensagem transmite para aquelas pessoas. Ok? Professor, basicamente, a diferença. Aquela mensagem que o senhor colocou do chefe, seja breve, seria o enfoque operacional? Seria completamente o enfoque operacional, né? Que ali é a pessoa, coitada. Não tem tempo nem de dizer para o chefe por que está ali. Professor. É completamente operacional. Oi. Professor Rafael. Oi. Esses dois enfoques, tanto o operacional quanto o integrativo, eles... É que eu não vi a questão da sequência dos slides. Eles fazem parte da escola de Louvain ou não? Ou não, são enfoques da comunicação interna. São enfoques da comunicação interna. São só enfoques da comunicação interna. Sobre o estudo da comunicação interna, ela tem dois tipos de enfoque, que é o integrativo e o operacional, que é a forma como você faz essa comunicação, tá certo? Esse operacional é mais impositivo, né? Na verdade, não é nem que ele seja impositivo, ele é menos engajado, né? As pessoas simplesmente recebem ordens. Se você imaginar, por exemplo, que você está fazendo algo sem saber o porquê está fazendo algo, isso não é nada legal. Mas existem comunicações internas que são dessa forma. Ok. É isso. Basicamente, essa é a diferença, tá, pessoal? O enfoque operacional, ele é uma ordem, ele é uma orientação, mas ele não tem um porquê. E hoje, quando a gente trabalha com pessoas, e pessoas que leem de forma diferente, compreendem ou decodificam a mensagem de forma diferente, como a gente viu lá na nossa aula passada, a gente precisa ter o máximo de enfoque integrativo possível, para que a gente possa contextualizar ao máximo o que a gente está comunicando para as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam importantes em virtude daquele objetivo que a gente tem, ou que a empresa tem. Isso tudo também melhora o engajamento e automaticamente melhora a motivação das pessoas, tá certo? Sobre a comunicação interna, a prática dela nos ensinou algumas coisas que são muito importantes. Dentre elas, a comunicação interna ela precisa conhecer bem os seus públicos e ser muito honesta na informação. Ela nunca pode subestimar o poder de uma cultura corporativa. Então, a cultura corporativa, a cultura do ambiente no qual aquela comunicação está sendo divulgada, ela é muito forte. Então, a comunicação nunca pode subestimar a cultura desse ambiente. A comunicação interna, ela tem que ser um agente de mudança e precisa interpretar as culturas organizacionais. Então, a comunicação interna deve ter o poder de conduzir o comportamento das pessoas e também, óbvio, interpretar a cultura organizacional na qual elas estão inseridas. A comunicação interna precisa estimular nas pessoas o sentimento de pertencimento. Então, por que o enfoque integrativo é melhor do que o enfoque operacional? Porque as pessoas se sentem parte de um processo, porque elas se sentem importantes naquele processo. Elas não estão só recebendo uma ordem e fazendo porque receberam uma ordem ou uma orientação, mas elas estão fazendo porque se sentem parte daquele processo, ok? A prática também ensinou que a comunicação interna, pessoal, ela deve encorajar o aprendizado e o crescimento contínuo de todas as pessoas. E, por fim, ela precisa criar um clima que estimule os desafios e a criatividade e inspirar o entusiasmo
daquelas pessoas que convivem naquele determinado ambiente organizacional onde essa comunicação ela é praticada. E o que se espera de uma boa comunicação interna? O que se espera de uma boa comunicação interna é que ela seja capaz aí, por exemplo, dentre outras coisas, de atribuir sentido à vida organizacional, de buscar o equilíbrio entre as necessidades da organização e as de seus principais públicos, criar e viabilizar uma rede de comunicação interna entre administradores e agentes de comunicação. Ela pode mobilizar todos os segmentos organizacionais para uma cultura de diálogo e de participação. Então, dependendo da efetividade dessa comunicação interna, ela pode conduzir as pessoas que estão naquela instituição a construir um ambiente de diálogo, um ambiente aberto, um ambiente onde as pessoas estimulam a participação das outras, né? Ela também espera-se, óbvio, que a implantação dela crie uma cultura de colaboração e de compartilhamento de informação entre todos os níveis da empresa, que ela possa fortalecer relações de vínculo e de confiança por meio do reforço de valores, crenças, ritos e rituais aceitos e compartilhados pela cultura organizacional, que ela possa conhecer a direção estratégica e estabelecer vínculos constantes entre os objetivos de longo prazo e as ações diárias. Olha que legal! A comunicação interna pode estabelecer vínculos constantes entre os objetivos de longo prazo, que são os institucionais, e as ações diárias de cada colaborador. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Se a gente conseguir todos os dias comunicar para as pessoas o que elas têm que fazer hoje, para que o resultado venha daqui a 60 dias, ninguém vai deixar para a última hora. Todo mundo vai fazendo hoje o que pode ser feito hoje e automaticamente lá na frente vai ter muito menos problemas. Então, basicamente, é isso. A comunicação interna, então, ela é a alma do negócio, né? A comunicação interna, ela é a alma do negócio. É colocar o olho no olho, é fazer com que as pessoas se enxerguem, é fazer com que elas consigam se relacionar de forma clara, de forma segura e de forma objetiva. E ela tem algumas funções em específicas. Dentre as funções da comunicação interna estão investigar, orientar, animar e coordenar, formar, organizar campanhas e informar. Essas são as funções da comunicação interna. Eu acho que essas funções estão específicas no slide também. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Pronto, está aqui. Que é o ciclo de funções. Esse ciclo de funções de comunicação interna, pessoal, categoriza os principais aspectos e fatores da comunicação interna e as suas principais finalidades, né? Então, dentre essas finalidades e funções da comunicação interna, a gente tem orientar, como eu já falei, animar e coordenar, formar, organizar campanhas, informar e investigar. Eu vou explicar para vocês cada um desses aspectos, vai ter nos slides também em seguida, mas eu prefiro explicar olhando aqui para a figura, porque pelo menos vocês visualizam ela e entendem de qual das funções eu estou efetivamente falando. Sobre a função de investigar, né? Essa comunicação interna tem função de investigar. Esse investigar parte do pressuposto, pessoal, de elaborar uma política de escuta do clima organizacional, considerando como fator-chave esse clima para que a gente possa se antecipar para qualquer problema, qualquer disfunção, qualquer problema dentro do meu ambiente de trabalho. Essa função de investigar a comunicação interna pode ser praticada, por exemplo, através de auditorias de comunicação e também de pesquisas. O investigar é escutar o que as pessoas pensam de forma antecipada, é entender de onde parte a rádio de rumores, é observar o ambiente e analisá-lo de forma muito clara. Então, o investigar é isso, certo? Como que eu posso ter um êxito? Oi? Com licença, o senhor falou em figura. Figura? Eu entendi o senhor disse, só prefiro... É porque eu estou vendo o slide, comunicação interna e estratégica é pele, é olho no olho, é colocar a bota no barro. O senhor está falando... Eu estou falando do seguinte. Foi? Atualizou? Tá, obrigada. Por nada. Estava falando dessa figura, que é a figura que fala sobre as funções da comunicação. É nela que eu estou explicando, tá certo? Comecei por investigar, que é justamente essa função da comunicação de entender, por exemplo, entender de onde parte a rádio de rumores, é a função investigar. Entender o que o colaborador pensa
para divulgar melhor, mas lá na frente, os outros comunicados. Isso é função da comunicação interna. É uma das funções dela, a função de investigar, certo? Então, o investigar vai ter a ver com isso. Elaborar uma política de escuta de todo o meu clima organizacional, de todo o meu ambiente organizacional, né? Alguns métodos e meios para se investigar são as auditorias de comunicação e as próprias pesquisas. As próprias pesquisas dão resultados bacanas nessa variável de investigar da comunicação interna. Qual é a condição de êxito, pessoal, para o resultado dessa minha função investigar? Obter um bom conhecimento prévio da cultura organizacional, da história da organização e do seu funcionamento. Verificar a capacidade de resposta da organização, comprovar a capacidade que a administração tem de escutar a todos os níveis da organização e de fazer um bom uso da informação que recebe e, óbvio, manter uma relação estreita e constante com os responsáveis pela gestão de pessoal. Essas são algumas condições de êxito para que a função investigar da comunicação interna funcione muito bem. Do ladinho de investigar, vocês estão vendo aí a função orientar. Qual o objetivo da função orientar? É a capacidade que a comunicação interna tem de sensibilizar as pessoas sobre os diferentes aspectos da empresa. Essa é a função orientar. Lembra que eu falei para vocês? Uma coisa é eu colocar um comunicado, você deve fazer isso. Outra coisa é eu orientar, é eu falar de uma forma diferente. Então, essa capacidade de sensibilizar as pessoas em função de algo, seja de desligar uma luz, de economizar uma energia, de economizar uma água, de gastar menos papel, essa capacidade de sensibilizar é orientar. Então, eu não mandei uma ordem. Eu não falei que, se por acaso passasse de determinada quantidade de papel, simplesmente os setores não teriam mais papel para rodar Xerox. Muito pelo contrário. A gente falou que o meio ambiente agradece, que a empresa agradece porque precisa controlar alguns custos e que as pessoas devem ter mais atenção e mais responsabilidade, não só com a empresa, mas com o meio ambiente, que elas vão deixar para os filhos delas. Eu não briguei, eu não dei ordens. Eu apenas sensibilizei. Essa é a capacidade de orientar as pessoas que a nossa comunicação interna pode ter. A Renata me perguntou se eu posso colocar um aluno na equipe. Claro, Renata, mas ele é aluno da disciplina e não está na equipe ainda? Manda para mim aqui a matrícula que eu já adiciono ele. Não tem problema não. Vamos lá. Investigar foi, orientar foi. Função da comunicação número 3. Animar e coordenar. Animar e coordenar. Qual que é o objetivo dessa função da comunicação? Construir redes de colaboradores com fins informativos de conhecimento do clima social e do ambiente de trabalho. A comunicação organizacional, ela tem essa capacidade de coordenar as pessoas para determinada finalidade, de animar as pessoas. Para que mais legal do que um bom e velho comunicado, por exemplo, de feliz aniversário no dia do seu aniversário, de uma lembrança dos seus colegas, de um cartaz, de uma comemoração de aniversariantes do mês. Tudo isso serve para animar e para coordenar as pessoas em função de algo. Essa também é uma das funções da comunicação. Que outra perspectiva pode partir de animar e coordenar? Suponhamos que você vai eleger ou identificar alguns colaboradores que são estratégicos na empresa. Que aqueles colaboradores, eles têm uma eficácia comprovada em trazer os outros ao redor dele. Pode falar. Professor, minha internet tá caindo pra caramba. Aí eu peço pro senhor só voltar um pouquinho, porque ela caiu e eu voltei pra aula. Nesse minuto só caiu por 1 segundo, aí eu perdi algumas palavrinhas do senhor. O senhor pode voltar só um pouquinho? Posso sim. A gente está falando das funções da comunicação, certo? Eu já falei da função de comunicação de investigar, função de comunicação de orientar, e agora estou falando da função animar e coordenar, ok? Na função investigar, a gente comentou, e a gente viu aqui um pouquinho atrás, que essa função da comunicação tem a ver com a capacidade de escuta. Uma escuta do clima, uma escuta do ambiente, uma escuta, por exemplo, para identificar de onde partem as redes de rumores, certo? Tudo isso é um processo de escuta. Gente, só um segundo, que tem um aluno aqui que está falando que está sem acesso à aula.
Deixa eu tentar ajudar aqui. Vou só colocar ela aqui na sala e aí a gente já continua. Vou só copiar aqui o link da aula para ela. Quem que tinha falado aqui comigo sobre a matrícula? Ah, tá aqui. Acabei de achar. Pronto. Acho que tá resolvido. Vamos lá. Voltando aqui. Então, como eu estava falando, a gente falou da função investigar e da função orientar e estava na função animar e coordenar. A investigar é essa capacidade de escutar o clima organizacional e o ambiente como um todo. Então, essa capacidade da comunicação interna de escutar as pessoas, de se aproximar das pessoas, de entender um pouco sobre o clima. A função orientar é a capacidade de sensibilizar ao invés de dar ordens. Essa capacidade de sensibilização, ela vem através do explicar para as pessoas por que algo é relevante, qual é a finalidade daquilo. Isso é um fator da comunicação interna. E agora eu estava explicando o fator animar e coordenar, que pode vir de duas formas. A primeira forma que esse fator animar e coordenar pode se mostrar presente é através da contribuição, né, ou da construção de redes de colaboradores com fins informativos, ou seja, pessoas em específico que podem ser pessoas estratégicas para articular outras pessoas, para motivar outras pessoas, para comunicar outras pessoas, ou do uso da comunicação com a finalidade de animar ou coordenar o time de uma forma geral, como, por exemplo, motivá-lo, ter encontros, promover momentos de entrosamento, uma comunicação, por exemplo, que serve para isso, né? Uma estratégia de comunicação interna. São aqueles aniversariantes do mês, aqueles quadros de aniversariante, aquele padrãozinho que as pessoas criam nas empresas de parabéns, para ser padrão, um cartãozinho de parabéns para cada colaborador no dia do seu aniversário. Isso tudo são estratégias vinculadas aí ao fator de animar e coordenar. E manifestar também se elegendo ou se identificando pessoas chaves dentro dos setores, para que essas pessoas possam agir animando e coordenando todos os demais ao redor dele. Aí quase sempre a gente consegue identificar dentro de um setor uma pessoa que é assim estratégica, por assim dizer, que ela tem uma força, um ânimo, uma coisa diferente em relação às demais. Outra função logo embaixo aí, a gente tem Professor. Oi? É o Rafael. No caso, esse articular pessoas estratégicas seria articular pessoas com perfil de liderança entre os colaboradores? Tem duas coisas legais que a gente vai aprender. São 2 aulas para frente, mas tem 2 coisas legais que a gente vai aprender. Nem sempre o chefe é líder e nem sempre o líder é chefe. Tem pessoas que têm uma capacidade de motivação das outras, uma capacidade de articulação das outras, pelo simples fato de elas não serem nada, mas serem reconhecidas pelas outras pessoas como sendo alguém de referência. Essa capacidade da comunicação interna é justamente essa. Por exemplo, eu posso ter os meus gestores. Eles já são a ferramenta oficial da comunicação interna. Mas eu também posso ter pessoas que têm uma capacidade de influência gigantesca sobre as outras. E que são, talvez, tão respeitadas ou mais respeitadas do que os próprios gestores daqueles setores. São pessoas de referência. Quando eu identifico essas pessoas, e quando essas pessoas são utilizadas pela comunicação interna como canais de comunicação, automaticamente eu estou utilizando de uma rede não formal a meu favor. E aí, quando a gente fala de animar e coordenar, principalmente quando a gente fala de coordenar, essas pessoas são capazes não só de levar as outras, como de engajar as outras, como de motivar as outras. Pelo simples fato de que elas são respeitadas pelos demais colaboradores daquele grupo em que elas fazem parte, e essas pessoas vão conseguir
puxar os demais para fazer algo, ou em prol de algo, ou em função de algo, tá certo? E aí ele está falando que é uma função da comunicação interna identificar essas pessoas, eleger essas pessoas, identificar essas pessoas e fazer com que essas pessoas façam um meio termo, né? Um canal de comunicação entre o oficial e os colaboradores. É basicamente isso. Algumas condições que podem melhorar aí esse entendimento da variável animar e coordenar e que podem ser condições para o êxito dessa função é, por exemplo, organizar encontros entre os colaboradores para evitar o isolamento deles, reconhecer as aptidões para poder oferecer missões mais adequadas para cada colaborador, revisar o uso da informação transmitida pela empresa e se utilizar desses colaboradores chaves para reforçar de forma correta essa comunicação que é feita pela empresa. Essa é essa variável que a gente está colocando aí como animar e coordenar, tá certo? A outra variável que está logo embaixo é formar. Como que a comunicação interna pode formar alguém? Essa eu acho que de todas as nossas variáveis é a mais simples. A comunicação interna ela favorece o aperfeiçoamento e as capacidades de comunicação dos membros responsáveis pela comunicação interna. Dentre os métodos e medidas para isso, a gente pode pensar em um número determinado de responsáveis para cada ação de formação. E é imprescindível que os membros conheçam as técnicas, as estratégias. Professor, formar. Qual que é a função da comunicação interna que tem a ver com formar? Vocês concordam comigo que aqueles membros da nossa CIPA também fazem parte da comunicação interna? Eles estão ali comunicando algo, eles estão comunicando sobre a segurança no trabalho. E aí eles fazem algumas atividades de formação. Da mesma forma, a gente tem os encontros de gestão, onde os gestores mandam alguns colaboradores para participar de treinamentos que são para fomentar a forma como eles visualizam o seu dia a dia. Ah, não, vai para um curso de Excel que vai ter ali. Ah, não, vai para uma reunião que vai ter ali falando sobre ambiente das organizações, sobre organização, sobre qualidade de vida no trabalho. Vai lá para essa palestra que vai ser legal. Todas essas atividades, pessoal, em todas essas atividades, a empresa está se comunicando com o colaborador. Isso não vai deixar de ser um tipo de comunicação interna. Então, uma das funções da comunicação interna que ele tabela aqui é justamente essa, a de formar a pessoa, formar os colaboradores, tá certo? Não só informar, mas também formar, porque muitos deles não vão ter o conhecimento propriamente dito. Outra função da comunicação interna, organizar campanhas. Essa é a mais clara ainda do que a de formar. Aqui ele fala que a comunicação interna tem como objetivo mobilizar um grupo de trabalhadores com a missão de organizar campanhas ou reuniões de comunicação interna. A comunicação interna, mobilizando pessoas para falar de comunicação interna. Café com gestor, reuniões de clima, reuniões de resultados, tudo isso são estratégias da comunicação interna para informar, para formar e para, acima de tudo, criar campanhas de articulação junto com as pessoas. Outro tipo de campanha, professor, que é a função da comunicação interna. Campanhas simples. Campanhas, por exemplo, de conscientização ao uso de energia. Não deixa de ser um tipo de campanha da comunicação interna. Campanha por, sei lá, cumprimentar as pessoas no corredor, dizer bom dia, ser mais educado, ser mais simpático. Uma campanha para melhorar o convívio das pessoas. Não deixa de ser um tipo de campanha da comunicação interna. Campanha pela segurança no trabalho e uso de EPIs. Não deixa de ser um tipo de campanha da comunicação interna. Certo? Todas essas são funções de organizar campanhas da comunicação interna. E, por fim, a gente tem a função de informar, que é a função básica da comunicação, que é conceber uma política de informação escrita, oral ou audiovisual para dar respostas às necessidades de informação do público. Essa função de informar da comunicação interna são os nossos boletins, são as nossas intranets, são os nossos e-mails corporativos, são os nossos quadros de flanelógrafos. Todos eles têm uma única função: informar. Passar uma informação. A pessoa não se comunica com o quadro de flanelógrafo. Ela lê uma informação e absorve ela. Ela não tem como retrucar aquela informação. Não tem um processo de feedback. Então, naquele momento onde eu tenho um comunicado, por assim dizer, a comunicação interna está fazendo a sua função de informar, certo? Então, para ela informar, essa comunicação interna tem que ter uma boa inter-relação entre todos os níveis da empresa.
ela tem que saber de tudo e ela tem que saber como comunicar tudo. Então, a função informar tem a ver com essa variável em específico. Sendo assim, a gente viu aí... Oi! Mas no caso, assim, do e-mail ou do Instagram, no caso, a pessoa pode dar um feedback, né? Responder, colocar um comentário. Pode, mas aí eu estou falando, por exemplo, eu estou falando de boletim. O e-mail que eu estou falando é e-mail de boletim, entendeu? Ah, tá, Aqueles entendi. boletins que a gente recebe são informações. Boletim tal da empresa, é um informativo. Notícia na internet, é um informativo. Cartaz, não sei lá, no refeitório, é um informativo. Então, essa é a função informar da comunicação, certo? Entendi. Ela está informando algo. Se ela quisesse orientar algo, ela poderia pegar esses mesmos canais e poderia trabalhá-los de forma diferente. Mas eu estou falando em específico sobre informes. Por exemplo, a comunicação não orienta sobre um feriado. Ela informa sobre um feriado. Ela não orienta sobre, por exemplo, férias. Ela informa sobre as férias. Ou sobre um recesso coletivo. Então, tem tipos de coisas que são informação e tem tipos de coisas que são orientações. Ambos estão nas funções da comunicação interna, tá bom? Então, comunicação interna tem como função, são as 6 funções, né? Orientar, animar e coordenar, formar, organizar campanhas, informar e investigar. Ela vai orientar quando ela conscientizar, ela vai animar e coordenar quando ela tiver a capacidade de criar articuladores para motivar as pessoas e para animar ou coordenar as pessoas em determinados ambientes. Ela vai formar quando ela ensina algo de diferente para as pessoas. Ela vai organizar campanhas quando ela cria nichos específicos de atuação, específicos para o bom funcionamento da empresa. Ela vai informar quando ela dá um comunicado ou uma notícia. E ela vai investigar quando ela, muito mais do que comunicar, aprende a escutar o entorno e todo o ambiente organizacional. Essas são as 6 funções da comunicação interna dentro das empresas. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Tem alguém perguntando alguma coisa? Pronto, acabei de ver aqui a pergunta. Ah, não, foi uma pessoa que colocou a matrícula da menina, mas eu já incluí ela na turma, tá? Pessoal, o slide está aparecendo para vocês ou está travado? Só para poder eu saber, porque para mim aqui travou. Tá o círculo das funções. Para mim aqui ele travou. Então, tentei mudar agora, ele travou um pouquinho. Professor? Oi. Então, eu posso falar que ao mesmo tempo que essas características que o senhor citou aí essas 6 funções, eu posso falar que elas também são as ferramentas da comunicação interna ou não? Posso fazer essa associação? Eu vejo que elas são funções. Ferramentas da comunicação interna para mim são, por exemplo, CIPA, é uma ferramenta da comunicação interna. Pronto, Quadro de aviso. As ferramentas são esses que o senhor citou, né? Boletim informativo. A ferramenta é o meio. Certo. A função é a razão de ser, né? Ferramenta é o meio. Então, por exemplo, uma reunião de clima é uma ferramenta. Um curso de, sei lá. Aquelas festas que tem, aquelas festas de final de ano, de Natal, se enquadra também? Se enquadra. Se enquadra como uma estratégia de comunicação desde que você saiba trabalhá-la bem. Sabe qual é o erro maior daquelas festas de final de ano? Distribui lembranças, eletrodomésticos para os funcionários. Sorteio. Gente, tudo isso são estratégias da comunicação interna. Todos esses eventos. Só que qual que é o problema? Muitas vezes, esses eventos acontecem de forma tão aleatória que as pessoas não veem sentido nele. Mas se ele foi bem planejado, se ele foi bem projetado, automaticamente aquilo vai funcionar muito bem. Certo? Aquilo vai funcionar muito bem. Eu acho que travou um pouquinho aí os slides. Vou tentar passar aqui novamente. Agora foi. Tá vendo? Agora foi até para onde eu queria. Tem essa colocação aí que eu acho bem legal. Seguinte, no Império da Informação,
O empregado informado é um empregado motivado e um empregado produtivo. A eficácia organizacional diz que 97% dos empresários esperam obter resultados com a comunicação. Vejam, essa frase que fala que um empregado informado é um empregado motivado e produtivo, leva-nos a voltar um pouquinho lá na nossa aula anterior, que diz o seguinte, que o empregado precisa ser comunicado de tudo, a comunicação tem que ser clara para evitar as redes de rumores, e a gente está vendo que quanto mais informado e engajado ele for, mais produtivo também esse empregado vai ser para a empresa. Então, essa colocaçãozinha é muito importante para que a gente consiga acompanhar o raciocínio do quanto a comunicação, e obviamente, por consequência, a comunicação interna, ela vai ser importante para as empresas. Eu vou fazer o seguinte, só faltava 3 slides, e vou deixar por aqui planejamento de comunicação, que mais na frente eu falo sobre ele novamente, e vou fazer a frequência de vocês, que agora que eu vi que já são 8h11. Mais uma vez, pessoal, na próxima aula a gente vai fazer a revisão da AV1, certo? Então, por favor, não faltem, estejam presentes no horário. Essa revisão é uma logística danada, porque ela tem 74 slides. Então, só Jesus. Professor. Oi. Uma outra observação. Nesse mesmo exemplo que eu citei, relacionado a essas festas de finais de ano, que geralmente são a sorteio de eletrodomésticos e tal para os funcionários. Eu já participei de festas de final de ano do meu pai, por exemplo, que vai a família e tal. Aí eu já ouvi o pessoal comentando assim, que logicamente daquele tipo de funcionário, que às vezes estão insatisfeitos com o ambiente de trabalho e tal, que fala aquela clássica observação, que a empresa distribui isso para os funcionários não falar mal da empresa, para comprar a opinião dos funcionários. Qual o comentário que você tem em relação a isso? Essa observação. Eu acho que é tudo uma questão de como você comunica, certo? Então, por exemplo, tô te dando isso aqui, Feliz Natal. Pronto, beleza, dei alguma coisa, Feliz Natal. Ok, isso é o quê? Não tem um contexto. É disso que a gente está falando. A gente tem que contextualizar as coisas. A comunicação tem que ser mais clara. Quando você faz um evento como esse, eu estou fazendo um sorteio de brindes. Gente, olha, a nossa empresa, devido ao trabalho de todo mundo, ela rendeu isso, ela foi produtiva sim, a gente alcançou isso. E em função de tudo isso, a gente conseguiu esse ano uma verba X que foi destinada para comprar essas lembranças aqui para serem sorteadas. Eu desejo sorte para todo mundo. Eu sei que todo mundo contribuiu igual. Eu poderia dar um presente individual para cada um, mas infelizmente a gente esse ano ainda só está conseguindo fazer o sorteio. Mas no próximo nós vamos alcançar todos os nossos objetivos ainda mais e a gente vai conseguir, quem sabe, beneficiar mais gente ainda. Agradecer pelo... Entendeu? É tudo uma questão de contextualizar. O que eu falo é que às vezes a comunicação peca por falta de articulação. E aí quando isso acontece, a gente tem um problema. Que as pessoas nunca vão entender com os melhores olhos. Se eu estou te dando alguma coisa e não estou dizendo o porquê, como, quando e onde, a pessoa por si só pode interpretar o porquê, quanto, como e onde. E a rádio de rumores vai, obviamente, interpretar da pior forma possível. Estão dando isso aqui porque querem comprar o povo. Que é para nós não falar mal da empresa. Eu posso interpretar como eu quiser. Se não está claro, eu interpreto como eu bem quero. Professor? Sabe? Professor, pode falar. Então, a gente pode concluir de uma maneira assim, que o conteúdo é importante, mas a forma como esse conteúdo é passado é que é essencial, é o básico, é o positivo numa comunicação interna, né? Assim? É daí que vem o conceito de endomarketing combinado com a comunicação interna. Porque o endomarketing quer dizer exatamente isso. O que quer dizer o marketing hoje para as empresas? Quer dizer tornar bonito aquilo que eu vendo para o meu cliente. Então, por que eu não preciso me preparar para comunicar o meu cliente interno? Preciso me preparar igual. Preciso que seja claro igual. Preciso que seja bem posto igual, para que não haja falhas de comunicação. Tá certo? Vamos lá. A Abinadab está aqui. Aí eu tenho a Ana Beatriz também, ok, está presente. Ana Carolina e Ana Dark presente. Tenho Ana Júlia, Ana Renata e Anderson. Ana Júlia presente, Ana Renata presente, Anderson presente.
Areta, Beatriz e Brenda, presente. Areta, Beatriz e Brenda, presente. Bruno Duarte, Kaina e Carla, presente. Bruno Duarte, Kaina e Carla, presentes. Cláudia, Daniel e Daniele, presente. Cláudia, Daniel e Daniele, presentes. Débora Maria, Fernanda Cavalcante, presente. Débora Maria e Fernanda Cavalcante. Fernanda Cavalcante presente. Fernanda, quer falar contigo é o Rafael, né? Professor Rafael Oliveira de Abreu. Pronto. Aqui é presente. Rafael também já lancei a presença. Certo? Aí depois da Fernanda eu tenho Gabriel, Gerardo e Jéssica, as duas Jéssicas. Gabriel, ok. Gerardo, ok. Jéssica Barbosa e Santos, ok. Aí eu tenho a Gleiciane, o João Marcelo, Gleiciane, João Marcelo, o João Vitor. João Vitor tá tão calado que eu tô até com medo, não falou nada, gente, essas aulas. João Vitor, José Jailson. Tô doente, professor. Tá doente? Pelo amor Tô. de Deus. Graças a Deus nós estamos de quarentena. Sim, graças a Deus. José Jailson. Kaline e Laís Pinto. Kaline e Laís Pinto. Melhoras, viu, João Vitor? Kaline e Laís. Larissa e Liliane. Larissa e Liliane. Maria Eduarda e Maria Letícia. Maria Eduarda e Maria Letícia. Mariana Pode e Matheus. deslograr, professor. Pode, amor, pode sim, viu? Boa Mariana noite. e Matheus Guilherme. Boa noite. Até a próxima aula. Professor, Próxima aula de professor, o revisão. senhor tá falando as pessoas que estão presentes, né? Isso. Não falta não, Ah, professor. tá. Porque Maria Letícia tá aqui. Tá bom. Micheline e Natália. Micheline, ok. Natália também, ok. Que é a Natália Ferreira. Ok. Aí eu tenho Pedro Henrique Priscila da Silva. Pedro Henrique Priscila da Silva, ok. Tenho Rafael Monteiro, Rafael Mota, Rafael Oliveira. Monteiro, Mota, Oliveira. Hoje estão os três presentes. Tenho a Rafaela Marques e a Souza. Rafaela Marques e a Souza. Rafaela Marques e a Souza. Só tem a Rafaela Souza. Rafaela Marques, eu não tenho aqui na minha frequência. Acho que até já tinha falado isso para ti na última aula, Rafaela. Depois dá uma olhadinha para mim, certo? Reveline Rita de Cássia, Roberto Lima. Pode sim. Tenho a Reveline Rita de Cássia. Boa noite. Rita de Cássia. E o Roberto Lima. Ok. Tenho a Thalita e o Tiago. Thalita Cume e o Tiago da Silva Souza. E o Tiago Esdras. Valcilene e Vitória Rodrigues. Valcilene e Vitória Rodrigues. Aí tem o Wendel e a Zuilma. Wendel e a Zuilma. Presenças lançadas. Próxima aula a gente se encontra com a aula de revisão para a nossa V1. Boa noite para todo mundo. Que vai... Oi, professora Micheline, tudo bom? Oi, Micheline. Diga lá. Professor, qual é o seu e-mail? mateus.dedé@grupopromove.com.br. Pronto, é porque assim, meu computador deu um problema desde a semana passada e eu só recebi ele hoje à tarde, por sorte. E aí, assim, eu ainda consigo lhe enviar o trabalho? Pode enviar, mas não é um trabalho, é uma atividade, tá certo? Uma atividade, desculpa, uma atividade. Uma atividade. Na verdade, eu botei um e-mail aí, botei o lá da empresa, em vez de colocar o da Estácio. Mas eu vou colocar o da Estácio aqui também no chat para vocês. Aí essa atividade, o senhor vai colocar corrigido para a gente lá, não? Qual atividade?
Aquela que era o e-mail que a gente tinha que enviar. Eu vou dar uma olhada individualmente nela, mas eu não tive tempo de corrigir ainda, tá? Até sexta-feira eu devo estar devolvendo para vocês. Pode ficar tranquilo. Deixa Pois eu só. estou enviando agora, tá? Obrigada. Tá bom. Boa noite. Eu queria confirmar uma coisa, professor. A Mariana me explicou. Lá eu coloco em tarefas, aí vou na sua sala, né, na nossa disciplina, e põe em atribuída. Quando eu cliquei lá, tinha. Foi até ontem, 23h59. Mesmo assim, eu coloquei e vi que ela estava lá. Eu não sei se fazia parte, se referia à anterior. Às vezes o sistema. É assim, ó. Às vezes o sistema dá o prazo, mas ele não bloqueia, certo? Quando ele não bloqueia, é porque eu ainda não corrigi. Como eu não corrigi, ele ainda está permitindo subir, tá bom? Estava no prazo, né? Dá para, então, o senhor acessar de lá. Fica obrigado, que eu consigo corrigir. Tá. Gente, eu vou encerrar por aqui para poder iniciar outra aula, tá bom? Mas muito obrigado. Até o próximo encontro. E quem precisar pode falar comigo diretamente, tá certo? Tchau, tchau. Boa noite, gente.